nosso pastor, ele foi ali prestar um apoio espiritual, as condolências à família, e certamente Natália nesse momento está nos braços do Pai, mas eu quero que os irmãos em suas orações lembrem da família, mas principalmente de Sandra, dos Jarbas, que são os pais, e quem já perdeu alguém sabe a dor, né? Quem já perdeu um pai ou uma mãe, agora imagine perder uma filha. Quem tem um, dois, não é perder nenhum, imagine perder o único, né? A única filha. Mas Natália, ela desde os 8 anos luta contra essa doença, e no decorrer da sua vida ela foi sempre um exemplo, nunca reclamou de nada. No último dia de vida dela, ela verbalizou alguma coisa, você perguntava a ela, mesmo ela sentindo dor por conta do avanço da doença, ela não, está tudo bem, graças a Deus. Então sempre estava bem. Então é uma lição para nós, e às vezes tudo nós murmuramos, mas nós oremos, né? E a gente reflete muito, porque a ideia de que a finitude dessa vida, pelo menos neste plano, traz ao homem essa reflexão, né? E até aquela pessoa seja às vezes mais distante do Criador, não crer, ele reflete sobre a vida, sobre a finitude. E nós evangélicos entendemos que não acaba aqui. Se nós andarmos por aí hoje, um domingo, nós vamos ver várias placas: Assembleia de Deus, Metodista, Maranata, Batista. Mas eu só conheço 2 tipos de igreja. É a igreja triunfante, que ontem à noite a Natália foi promovida a essa igreja, e a igreja militante, que somos nós, que estamos aqui na milícia, combatendo contra o mal, pregando o evangelho, cultuando, caminhando todos os dias, e certamente um dia nós também seremos promovidos, iremos para a igreja triunfante. Estamos aqui cantando, ensaiando, mas lá nós cantaremos. Mas irmão Moisés, você canta muito mal, mas lá eu vou cantar igual o Felipe também, porque lá nós vamos cantar bem, porque nós seremos transformados. Não é? Mas eu não sei tocar, mas lá eu vou tocar igual o William, igual o Felipe também, porque lá nós vamos estar um corpo de glória. Não vai precisar mais pregar, não vai precisar mais evangelizar, não vamos ter mais dores, não vai ter Covid, não vai ter choro, não vai ter conta da Cesana, não vai ter nada disso. E certamente é isso que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que tudo que nós passamos aqui, tudo, imagine no pior momento da sua vida, nada se compara com a glória que nos há de ser revelada. Então, todas as vezes lembre-se disso, que Deus tem para mim e para você é imensurável, é inenarrável, é indescritível. Amém, queridos? E o Felipe estava falando acerca, de Deus usar, e quando eu comecei, década de 80, e eu ia para a igreja, e antigamente a gente vê aqueles irmãos aqueles ternos 2 botões quadriculados, né? Tinha aquele negócio aqui com o seu nome no cotovelo, aquele cortado atrás, e às vezes o terno de uma cor, a calça de outra, camisa vermelha e gravata azul. Os irmãos naquela época, pouquíssimos você via irmãos que terminaram o fundamental, poucos tinham seminário. E eu lembro que quando eles abriam a Bíblia e eles começavam a transcorrer sobre a palavra de Deus, e Deus falava e vidas eram salvas, pessoas eram alcançadas, porque ali naquela simplicidade a gente via a ação do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não vai usar quem tem curso universitário, quem fez seminário, quem estudou, quem procurou se preparar. Mas eu estou dizendo que a gente tem que voltar a essa essência do Evangelho, de entendermos que é o Espírito Santo que usa, né? Se você tem o fundamental, ele te usa para o seu fundamental. Se você tem um nível superior, ele vai usar. Mas eu não sei, não diga eu não sei, porque se Deus te chamou, ele te chamou para alguma coisa. Se você não sabe, é o primeiro passo que você tem para ser usado. Porque quando você entende que não é, aí ele vai fazer e vai te capacitar na sua vida.
E eu lembro-me que era muito comum as pregações, havia os cultos de doutrina, e o irmão abria a Bíblia e não havia muito pregação temática tal, e ele falava: olha sua Bíblia em tal passagem, e ele via lendo versículo a versículo, e ele ia falando e Deus ia falando para a igreja. E esses dias eu estava vendo uma passagem que eu gosto muito, muito conhecida por todos nós, e eu venho fazendo alguns vídeos com relação a essa passagem. E quando o irmão falou: olha, domingo a gente não conseguiu pregar, não tem como o irmão pregar, eu falei: amém, a gente está aí para servir. E eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Marcos, capítulo 10, Marcos capítulo 10, do verso 46 em diante. O cego de Jericó. O cego de Jericó. Diz assim a palavra de Deus, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Queridos, é uma passagem, como eu falei, que dificilmente alguém nunca tem ouvido falar. Dificilmente alguém nunca tem ouvido falar acerca desse homem chamado Bartimeu. É interessante que o nome Bartimeu, o prefixo bar, no hebraico, era filho. Então ele era filho de um homem chamado Timeu. Existem várias vertentes teológicas da história acerca de quem era o pai, mas isso não vem ao caso. O fato que Timeu significa honrado, né? Então Bartimeu, filho da honra, filho homem honrado. Mas se nós olharmos o quadro da vida de Bartimeu, né, ele vivia uma vida debaixo de uma maldição. E quando eu falo isso, eu não estou fazendo menção à condição apenas de vida de Bartimeu, né, que era um homem que mendigava, como o texto diz. Mas naquela época, querido, um homem que tinha qualquer deficiência física, no caso de Bartimeu, ele era cego, além da sua dificuldade em si, né, qualquer pessoa é privada de qualquer dos seus sentidos ou qualquer de suas capacidades normais, ele tem uma dificuldade para sobreviver. Naquela época havia uma exclusão social, havia uma exclusão religiosa. Acreditavam-se alguns daquela época, quando alguém nascia, e não há uma certeza sobre se Bartimeu era ou não cego de nascença, mas quando alguém tinha qualquer tipo de deficiência, né, seria por conta ou de um pecado de si mesmo, um pecado dos seus pais. Eles entendiam que essas coisas viravam de um castigo por alguma coisa, como ele fez. Tanto é que na passagem, na história de Jó, os amigos de Jó não entendiam o que estava acontecendo, e o tempo todo falavam: olha, se arrepende, porque se você está passando por isso, é Deus te cobrando alguma coisa. E eles não entendiam o que estava acontecendo. E o mesmo processo, as pessoas que tinham deficiência sofriam naquela época. Elas eram colocadas de lado, muitas das vezes pela família, elas eram rejeitadas, eram pessoas que tinham uma dificuldade na sua vida em todos os âmbitos, eram subjugados. A religião da época também os rejeitava, eles não eram aceitos, bem aceitos pelos religiosos, os líderes religiosos. E além disso, não havia nenhuma cobertura, digamos como nós temos hoje do Estado, nenhum benefício, nenhuma ajuda. E a Bíblia diz que aquele homem, ele vivia naquelas condições, não só de dificuldade financeira mendigando, mas de rejeição de toda a ordem social e religiosa. E a Bíblia fala que ele estava ali, naquela situação. Mas naquele dia alguma coisa aconteceu. Bartimeu estava ali mendigando, e quem está mendigando espera que receba algum valor
talvez alguém se compadecesse, desse algo para comer, eu não sei. Talvez alguém chegasse ali e servisse uma água, eu não sei. Mas certamente sempre houve e há pessoas benevolentes, mas naquele dia alguma coisa aconteceu. O versículo 47 diz que: e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Graças a Deus que ele era cego, mas ele não era surdo. E ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali. Mas mais do que isso, esse texto me leva a crer que Bartimeu, ele já ouvira muito sobre Jesus. Ele sabia dos feitos que Jesus fizera, das coisas que ele fez, que cegos eram curados. Ele ouviu falar que paralíticos andavam. Ele ouviu falar que Jesus estava fazendo muitas coisas. E a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E quando ele soube que era Jesus que estava passando por ali, ele não perdeu a oportunidade. A Bíblia diz que quando ele ouviu, ele falou: olha, Jesus está passando por aqui. Bartimeu, ele agarrou aquela oportunidade. Ele pensou: talvez essa seja a única vez que Jesus vai passar por aqui. Talvez esse seja o último momento da vida daquele homem. Eu lembro uma história de um jovem que a sua mãe era cristã. Naquele dia ele era envolvido com as drogas. Ele foi à igreja e naquele dia o pregador trouxe uma mensagem e falou sobre a última chance. E nós não sabemos qual é o nosso último culto, nós não sabemos quando é o último adeus, quando é o último abraço, quando é o último boa noite, o último bom dia. E aquele jovem, naquele dia, o Espírito Santo falou tremendamente. E ele iria para determinada situação com determinadas pessoas. E naquela noite ele voltou seu coração para Jesus. E conta que aquelas pessoas que foram para aquele determinado lugar, para aquela determinada coisa, todas aquelas vidas foram perdidas naquela noite. Mas ele, por ter feito aquele reencontro, Deus teve misericórdia dele. E assim ele se tornou um servo seu. Mas naquela noite talvez poderia ter sido a última chance para aquele jovem. E ele não sabia. E a Bíblia fala que Bartimeu, ouvindo isso, ele falou: olha, é o Jesus. Ele percebeu que havia uma multidão. Ele falou: só pode ser o Jesus, aquele que faz milagres. E ele já estava com seu coração com muita fé, porque ele falou: olha, se esse Jesus fez tudo isso, eu tenho que clamar. E a Bíblia é bem específica, porque a Bíblia diz que ele começou a clamar. E queridos, clamar, o verbo clamar, ele é muito mais do que gritar. É muito mais do que você falar em voz alta. Clamar tem um peso emocional, é carregado de algo que eu acredito que aquele homem ele começou a, movido por uma grande fé e emoção, ele começou a falar bem alto. Ele falou: olha, eu sou um cego excluído pela sociedade, mas é Jesus que está passando. E a Bíblia fala que ele começou a clamar em voz alta. Ele começou a clamar. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que aquele homem, ele entendeu que era o momento. Muitas das vezes, queridos, nós apelamos para Deus em último caso. Mas nós devemos entender que Jesus ele está no princípio, no meio e no fim. Quando nós tomamos qualquer direção, mas antes nós consultamos ao Senhor, pode ter certeza. E ainda que venham as dificuldades, Deus vai estar conosco no caminho. Mas muitas das vezes nós tomamos a direção errada e no meio do caminho nós clamamos. Ele é tão misericordioso que no meio do caminho ele vai lá, mesmo a gente estando indo errado, ele nos socorre. E às vezes nós somos tão cabeça dura, só lá no final, quando quebramos a cara, a gente reconhece, realmente. Mas ainda assim, se nós falarmos: Senhor, ele vai lá, sua misericórdia estende as mãos para nós. Mas diz a Bíblia que aquele homem, ele começou a clamar.
E nesse versículo específico eu vejo duas situações. E primeiro ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, passava por ali. Ele identificou aquele homem como Jesus o Nazareno, porque eu já falei para os irmãos certa feita, era muito comum você batizar os filhos naquela época como Jesus, porque todo mundo esperava que seu filho fosse o Messias. Então havia muitos Jesuses naquela época, mas havia um Jesus que era diferente. E alguém começou a falar: olha, tem um camarada aí, não sei se ele é Elias, né? Quando Jesus perguntou aos discípulos, não sei se ele é mais um profeta, eu não sei se ele veio e depois vai ter esse fenômeno, uma onda, né? E depois vai. Mas eu vou dizer uma coisa: esse Jesus é o Jesus o Nazareno, e ele está fazendo milagres, e a palavra dele tem arrastado multidões. Mas Bartimeu, ele conhecia tanto de Jesus que quando ele clamou Jesus, filho de Davi. E aí você vê duas naturezas de Jesus Cristo no mesmo versículo: o Jesus homem, o Jesus o Nazareno, criado num bairro humilde, o Jesus que quando olha para o homem, ele sabe as dores do homem, porque ele se fez carne, o Deus que se encarnou, e ele fez carne, ele sabe toda a agonia do homem, ele sabe o que é depressão, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é angústia, ele sabe o que é perda, ele sabe tudo isso, porque é o Jesus homem, o Jesus que veio de uma origem humilde e pobre. Mas ele também entendia que havia ali o Jesus filho de Davi, com a sua natureza real, a sua natureza divina, aquele que tinha o poder, aquele que se fez, que era Deus. O Jesus homem, ele conhecia bem os problemas do homem, mas o Jesus Deus é aquele que não só conhece o homem, mas por ele ter feito o homem, ele pode curar, ele pode consertar o homem. Dizem que pau que nasce torto nunca se endireita, mas Jesus Cristo era o carpinteiro que endireita qualquer pau, qualquer madeira, não importa qual o problema, ele é capaz de fazer o velho homem uma nova criatura. E Bartimeu sabia muito bem a quem ele estava clamando, por isso ele era movido pela fé, porque havia nele, como o pregador falou na semana passada, mensagem tremenda, que é um conhecimento além do conhecimento humano, que livro nenhum dá, que é o conhecimento transcendental da fé, quando você começa a ter essa intimidade. E Bartimeu ali, ele falou: olha, esse Jesus que eu tanto ouvi falar, se ele está passando aqui hoje, eu vou clamar, porque eu creio, e ele vai me ouvir. E é interessante, queridos, que todas as vezes que a gente começa a buscar o Senhor, e a gente tem determinado alguma coisa, sempre vem coisa para atrapalhar. E a Bíblia fala que, no versículo 48, que muitos o repreendiam para se calasse. E aqui eu abro um parênteses, queridos, porque se tem uma coisa perigosa, se chama multidão. A Bíblia fala que Jesus, aonde ele ia, havia uma grande multidão. Naquela multidão tinham pessoas que estavam ali para ouvir a palavra de Jesus. Tinham pessoas ali que queriam ser curadas, ou que já tinham sido curadas. Ali tinham pessoas que, após ver que Jesus multiplicava pães, multiplicava peixes, estavam ali esperando que ele multiplicasse, estavam ali querendo alguma coisa. Ali haviam infiltrados pessoas que esperavam encontrar em Jesus alguma falha, ficavam o tempo todo tentando derrubar Jesus, jogando pegadinhas. Na multidão tem todo tipo de pessoa. É a mesma multidão que quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém e deitou os ramos e falou: Hosana ao rei, é a multidão que estava lá falando: salte, Abraão, crucificam. E na nossa vida não é diferente. Às vezes quem bate nas costas e elogia é o mesmo que depois lá está falando. Jesus Cristo, aonde ele ia havia multidão. Mas, queridos, nós não somos mais um no meio da multidão. Muitas pessoas podem formar uma multidão, mas uma multidão, ela em si não é nada. O coletivismo tenta eliminar o indivíduo, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, quando olha para a multidão, ele não vê muitas pessoas,
ele vê um ser, e cada ser com suas prioridades, com seus problemas e com as suas necessidades. Ele não vê uma massa só. Quando ele olha para aqui, ele não vê um corpo único, não. Ele vê a irmã Rosângela, ele vê o William, ele vê cada indivíduo impessoal, porque ele tem essa capacidade. E aquela multidão ali, cada um tinha seus interesses, cada um queria alguma coisa, e quando ele começou a clamar, era um cego, excluído da sociedade. Esse camarada que incomodar o médico falou: olha, cale-se. Repreendiam para ele, para que se calasse. E quando eu falo de multidões, queridos, também tem um sentido metafórico. E são as multidões de coisas que tentam nos fazer parar, de problemas, de situações que às vezes a gente quer caminhar e impedem de nós alcançarmos a nossa vitória. E a Bíblia fala que aquele homem, diante daquela situação, ele não se fez por rogar. Ele não parou. Queridos, quanto maior a sua fé, e quando eu falo de fé não é em tamanho, mas em profundidade, de intimidade. Quanto mais tu conhece aquele que você segue, maior será a sua perseverança. E aquele jovem, aquele homem, ele tinha tanta certeza naquele Deus, naquele homem que estava ali passando, e mesmo que todos falassem: olha, não tem mais jeito, para de clamar, ele não vai te ouvir. A Bíblia diz que ele não só continuou, mas diz que ele clamou ainda mais, e ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Queridos, Bartimeu, as dificuldades não fizeram ele retroceder, mas deram mais força a ele. Queridos, com todas as forças do mal comece a se levantar contra você, comece a clamar mais ainda, porque é sinal de que está muito perto de alguma coisa acontecer na sua vida. Quando ele fala: olha, cale-se, não adianta tu mais ir para a igreja, para que tu está fazendo isso? Quando toda a palavra contrária vir contra você, pode ter certeza, coisa boa está para acontecer. Então, tire força, persevere, continue clamando, continue buscando, porque certamente Deus, ele vai te ouvir. E a Bíblia fala que Jesus Cristo estava, aquela multidão muito grande. E a Bíblia diz que ele continuou a clamar. No versículo 49 diz que Jesus parou. Quando Jesus parou, queridos, é interessante porque quando a gente estuda um pouquinho e a gente vê algumas linhas filosóficas, algumas pessoas acreditam que existem os ateus que dizem que não existe Deus, existem os agnósticos que dizem: como não se pode provar que não existe Deus, eu não posso dizer que Deus não existe. Mas também eles acreditam que Deus não é necessariamente um ser, é uma força, é algo que rege o universo. E existem aqueles que acreditam que existe alguém um ser, mas que é um ser inatingível, e não está nem um pouco preocupado com os seres humanos. Os seres humanos são apenas mais alguma parte da criação. E aqui a gente fala e a gente percebe que quando Jesus para, aquela multidão deve ter ficado atônita. Aquela multidão que há poucos instantes tinha dito para aquele homem: olha, para de clamar, porque o mestre não vai te ouvir. Elas ficaram confusas. Quando a Bíblia fala que Jesus parou, queridos, ela está apontando para o cuidado de Deus com cada um de nós. O Deus que mantém todo o universo. O Deus que mantém todos os dias um movimento de translação, que dura 24 horas. E a terra, ela não sai do seu eixo e vai embora. O Deus que permite que o sol fique lá, que todo o universo circule, todo o sistema solar em torno dele. O Deus que cria todas as forças que existem da natureza, a força da gravidade. O Deus que controla as ondas, que controla o mar. O Deus que criou tudo e se preocupa com tudo. Ele tem tempo para, quando você está no seu quarto, quando você dobra o seu joelho aqui, parar e ouvir a sua oração. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. E ao mesmo tempo que ele cuida de tudo isso,
Ele tem tempo para mim e para você. E quando nós vemos que Jesus parou para aquele homem e a sociedade toda rejeitava, nós vemos que nós, seres tão vis, Ele para ouvir a minha e a sua oração. Mesmo um Deus tão grande, tão poderoso, se preocupa com cada um de nós. E quando Ele para, a multidão ficou confusa. Quando Ele para, a multidão não entende por que o mestre parou. A Bíblia fala que quando a mulher do fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Jesus, Jesus diz: alguém me tocou. Eu creio que naquele momento o clamor daquele homem também tocou o mestre, porque ele sentiu que naquele momento alguém de grande fé estava clamando por ele. E a Bíblia fala no versículo que disse Jesus para que o chamasse. A Bíblia fala em Isaías 49:10, diz que: ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Ou seja, nós não somos mais um no meio da multidão. Deus conhece cada um de nós, muito mais aqueles dilemas, aqueles problemas que nós temos, que às vezes nós mesmos não entendemos, Ele entende. Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe todos os nossos dias. E Ele é tão maravilhoso que Ele tem uma relação pessoal com cada um de nós. Não é um Deus inatingível, inacessível. Não é um Deus que está lá no céu e você precisa, de alguma forma, de buscar em estátuas, em amuletos, buscar na natureza, buscar no sol. Não, é um Deus que Ele faz questão de interagir conosco. Lembra? E Ele, através de Cristo, Ele restaurou o relacionamento dele com o homem. E por meio de Cristo, agora, queridos, todas as vezes que nós oramos a Deus, que nós abrimos a palavra, nós entendemos que é o próprio Deus falando conosco e nós falando com Ele. E isso é algo muito tremendo, porque quando nós entendemos isso e fazemos isso movido por fé, é impossível alguém que dobre o joelho, alguém que ore a Deus e não saia dali com o seu espírito renovado, a sua força renovada para continuar a caminhar. Mas nós vivemos dias onde a Bíblia fala que muitos têm se apostatado. E do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, muitas das vezes a Bíblia diz que muitas pessoas têm tido comichões no ouvido e têm seguido a tantas outras coisas que têm afastado a humanidade de Deus. E quanto mais as coisas acontecem, quanto mais a gente vê os sinais da vinda do Senhor, nós vemos pessoas que estão se distanciando de Deus. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque em todo tempo, Deus, Ele chama e prepara os seus. Se Deus tem te chamado, querido, mesmo você estando fraco, eu quero te dizer que você é fraco na presença de Deus. Você está muito mais pronto, preparado, muito mais forte espiritualmente do que aquele lá fora que se sente muito forte. Porque ele não entende o que nós entendemos. Porque quando nós entendemos que somos fracos, aí nós somos fortes. Quando o homem se acha muito forte, ele é um pobre miserável fraco. São essas antíteses, são essas oposições que o homem não entende, que o homem não consegue entender. A Bíblia fala, queridos, que Jesus, Ele conhece a cada um de nós. A Bíblia diz no livro de João, e o pastor, ele chama cada ovelha pelo seu nome. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Como é que a gente conhece a voz de alguém, não é? Como é que a gente sabe a voz de alguém? Como é que quando alguém... Hoje em dia é mais fácil, né? Porque nós temos celular.
Mas mesmo que alguém ligue de um número novo, você atende, tem pessoas que falou, você já sabe que não é. Por quê? Porque você fala todo dia, não é? Todo dia você está com essa pessoa. Eu duvido. Pode estar acordando, vai estar em qualquer lugar. Você é irmão, pode antes de ligar. Precisa estar com ela. Tocou de número, não precisa falar nada. Precisa falar alô, ele sabe. Não é? Se ela falar um alô diferente, ele morre. Mãe, o que está acontecendo? Se ela liga para o Felipe, Felipe, tá onde? O que está acontecendo? Pela voz já sabe. O que é isso? É intimidade. A intimidade que nós temos com Deus, quando Deus fala, nós não nos confundimos. Às vezes no programa de televisão Deus fala, essa. Às vezes na rua um menino que passa e te diz alguma coisa que fala. Porque a palavra de Deus diz que não há confusão. Quando você tem intimidade com Deus, você entende o que Deus está falando, você entende o tom, você entende que Deus está falando para você. E às vezes nós trazemos uma mensagem, quando eu preparo uma mensagem, Deus fala algo comigo. E quando eu trago essa mensagem, e Deus está falando cada um de uma maneira, na sua multiforme, e cada um entende a voz de Deus na sua necessidade. É assim que Deus faz, trata cada um. E naquele momento, aquele homem ele começou a clamar. E olha como é que é a multidão. Às vezes aquelas pessoas que estão te olhando e vendo a sua luta, muitos já meteu a cabeça e falaram, né? Isso aí não tem futuro nenhum não. Ou então para sair acabou, né? O marido dela não vai para Jesus nunca. 50 anos de igreja, esse homem não se converte. Mas a Bíblia fala que aqueles mesmos lá chegou para ele e falou, olha, tende bom. Às vezes aquele que nos persegue, Deus usa para nos abençoar. Às vezes aquele que não gosta de nós, Deus usa para ir e levar a mensagem que muitas das vezes nós estamos precisando e nós não entendemos nada. A Bíblia fala que Deus ele usa as coisas vir desse mundo. E às vezes nós não entendemos. E a Bíblia fala que quando eles chegaram, ele falou, tem de bom ânimo. E outra versão vai dizer, coragem. Olha, te anima. Olha, renova o seu ânimo. Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um laço horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.